Bom, vamos começar a aprender um pouco mais sobre aço inoxidável? Primeiro é importante entender que a grande maioria dos metais são encontrados na natureza na forma de óxidos, e através de temperaturas elevadas, quebramos essa ligação do oxigênio e do metal, tornando ele em um metal trabalhável. Porém, a natureza é implacável, pois todos os materiais tendem a voltar à sua condição de equilíbrio, ou seja, minério. Esse processo é o que conhecemos como oxidação, ou no popular, a ferrugem. A constante necessidade do ser humano de buscar soluções aos mais diversos inconvenientes gerados na aplicação dos materiais o fez evoluir. O reflexo dessa evolução é facilmente identificado nos materiais e tecnologias que nos cercam. Dentre o setor metalúrgico, uma das principais buscas é o controle da corrosão. Existem alguns meios que vêm sendo empregados com grande sucesso. A pintura é um deles. Através de uma camada de tinta, tem a isolação do metal com oxigênio. Consequentemente, através desta camada, tem o bloqueio do processo corrosivo. Um exemplo de fácil entendimento do benefício da pintura são os nossos automóveis. Eles são produzidos em aço carbono, aço que em contato com oxigênio sofreria processo corrosivo muito rapidamente. E não é o que vemos no dia a dia. Porém, quando temos um dano da camada da tinta através de uma colisão, por exemplo, o aço carbono é exposto e o processo de corrosão se inicia. Uma outra possibilidade para a redução de corrosão são os revestimentos de superfície, como metalização, galvanização, entre outros. E novamente o que estamos fazendo é a proteção do metal ao ambiente, ao oxigênio. Mas como no processo de pintura, se tivermos um dano nessa camada, voltamos à condição apropriada, propícia para termos o processo de corrosão. Como vimos, a aplicação de revestimentos protetores, como tintas e revestimentos metálicos, é uma alternativa bastante difundida. Entretanto, para muitas situações, a aplicação desses revestimentos não é economicamente viável e, além disso, não oferecem a proteção suficiente. Daí surgiram os aços inoxidáveis. O desenvolvimento dos aços inoxidáveis significou um grande avanço na fabricação de materiais resistentes à corrosão. Os aços inoxidáveis são ligas de ferro, carbono e cromo, sendo este último elemento o responsável por sua elevada resistência à corrosão. Em ambientes com baixo índice de contaminação, como na zona rural, quanto maior a presença de cromo, menor a velocidade de oxidação ou corrosão. Nessas condições, com 10,5% de cromo, constata-se que a liga não sofre corrosão atmosférica. E este é o critério utilizado para sustentar a definição de aço inoxidável. Outros elementos podem ser acrescentados para oferecer as variações necessárias às diferentes aplicações dos aços inoxidáveis, como, por exemplo, níquel, silício, manganês, vanádio, molibdênio, nióbio, entre outros metais. Os aços inoxidáveis surgiram de estudos realizados em 1912, tanto na Inglaterra como na Alemanha. Os estudos na Inglaterra foram feitos em uma liga de ferro-cromo com cerca de 13% de cromo, uma liga inoxidável muito próxima ao que chamamos de 420. Na Alemanha, tratou-se de uma liga que, além de ferro e cromo, continha também níquel, uma liga inoxidável bastante parecida com o que chamamos hoje de aço 302. Por que então o aço inoxidável é imune à resistência à corrosão? Ou a uma taxa de corrosão muito menor que outros metais? Os aços inoxidáveis, diferente de metais nobres como ouro, platina, reagem com o meio ambiente. Na verdade, os elementos químicos componentes dos aços inoxidáveis reagem com bastante facilidade. Um deles em particular, o cromo, possibilita a formação de filmes que protegem essas ligas contra a corrosão. Esse fenômeno pelo qual o metal ou a liga deixam de ser corroídos, quando termodinamicamente deveríamos esperar o contrário, é conhecido como passividade. O fenômeno de passividade é estudado há muitos anos. A primeira experiência realizada, aproximadamente há 170 anos, foi feita com duas amostras idênticas de aço carbono submersas em meios nítricos. A primeira, colocada em um becker com ácido nítrico diluído,
foi atacada rapidamente, o que pode ser comprovado pela produção de vapores nítricos. Mas a segunda, colocada em outro becker, com ácido nítrico concentrado, não foi atacado. E o mais interessante, quando o ácido nítrico do segundo becker foi diluído com adição de água, até chega à mesma concentração do primeiro, o material continuou intacto. A conclusão dessa experiência foi de que, provavelmente, o ácido nítrico concentrado havia formado um filme protetor na superfície do aço e que este filme havia blindado a amostra contra o ataque posterior do ácido nítrico diluído. Para demonstrar a formação do filme passivo protetor, a amostra foi riscada. Imediatamente, vapores nítricos se desprenderam dali, tornando a área riscada novamente vulnerável ao ataque do nítrico diluído. O elemento químico, cromo, forma uma camada passivante extremamente fina e aderente, e muito estável na superfície dos aços inoxidáveis. Essa camada é extremamente fina e invisível a olho nu, e que mesmo que esta camada sofra qualquer dano, ela tem capacidade de se regenerar muito facilmente em meios oxidantes. Então, é essa camada passiva que protege os aços inoxidáveis a terem uma taxa de corrosão menos elevada do que outros metais que não possuem essa característica. Agora vamos falar de um exemplo icônico do inox. Você pode ver na imagem dois piers, ou melhor, um e o resto que sobrou do outro. Um dos piers foi feito em 1941, utilizando barras de aço inoxidável 304, que não é o melhor aço para esse ambiente, devido aos altos teores de cloreto, mas era o aço que se usava na época. Este é o pier que está em pé, até hoje. Já ao lado, temos o pier que foi construído em 1969, 28 anos após o primeiro pier ter sido construído, e ele já caiu por problemas de corrosão, porque foram utilizadas barras de aço carbono, e o concreto que envolve essas barras, ele é poroso. Então a água do mar conseguiu permear o concreto, entrar em contato com as barras de aço carbono, e o que levou ela a corroer. E passando os anos, houve uma perda de massa e levou ao colapso deste pier que veio a falhar. Portanto, precisamos saber especificar o aço correto na aplicação correta para tirar o melhor benefício do produto. Na próxima aula, voltaremos a falar mais sobre as características do aço inoxidável. Até lá!